Fala rapaziada, beleza? Rogério Lacerda trazendo mais um vídeo para você e hoje nós vamos fazer aquele vídeo que vai causar polêmicas e tretas. É o vídeo que separa os homens dos meninos depois do nosso 15º dissecando álbuns do Pink Floyd da semana passada, né? Com o último disco da banda, The Endless River, né? Eu prometi desde o começo da série de Secando Álbuns. Hoje, depois do término da série, nós iríamos fazer um ranking do álbum que eu menos gosto. Não são álbuns ruins, mas são álbuns que eu menos gosto até o que eu mais gosto. E a primeira coisa que eu preciso dizer para que você entenda as minhas escolhas, que são muito pessoais, né? É que o Pink Floyd, eu vejo o Pink Floyd como realmente uma banda que faz som. Eu gosto do som da banda, né? Independente disso, eu também admiro muito as letras. E nós encontramos no decorrer dessa série, eu também já vi isso acontecendo desde que eu conheço Pink Floyd, que existe muita briga entre aqueles que preferem a fase do Syd Barrett, por mais que consista em um só disco, como tem também aqueles que gostam mais da fase do Roger Waters. Em relação a isso, eu só posso dizer o seguinte: o Roger Waters era fera em conceitos, em letras, e o Syd Barrett, ele esteve presente somente no primeiro disco, que era um outro Pink Floyd, e com a última música do segundo disco, a Salsa Full of Secrets. Então eu quero deixar claro para você que eu vou me basear, sempre me baseei no Pink Floyd como uma banda sonora, uma banda musical. O som do Pink Floyd, tanto que quando algumas pessoas já disseram aqui no canal, dizem que o Pink Floyd não é uma banda de rock progressivo, não deixe de concordar. Para mim o Pink Floyd é uma banda Pink Floydiana, só eles que fazem o som. Quando a gente fala isso, está falando o som, não está falando de letra, não está falando de conceito. Eu gosto muito de disco conceitual, mas aqui nós vamos falar de letras não, de música, aliás. Então, a partir desse princípio, já que nós falamos de todos os álbuns aí, dissecamos, falamos de muitas informações, eu adorei fazer cada um deles, eu aprendi 10 vezes mais do que eu já sabia sobre a banda, mas aqui nós vamos, depois de tudo isso, inclusive o meu gosto, minha percepção para alguns álbuns mudaram, né, depois que eu comecei a estudar para fazer essa série. Então, sem delongas, né, que já está em 3 minutos de vídeo, nós vamos aí para o nosso ranking de álbuns do Pink Floyd, segundo a minha preferência, e mais uma vez, musicalmente falando, tá? Em 15º lugar, né, do que eu menos gosto, porque eu mais gosto, eu tenho que colocar o Uma Guma. Eu nunca ouvi muito esse disco, cara, eu não me descia bem, eu achava ele muito experimental. E por ter o primeiro disco como um disco ao vivo, eu nunca considerei ele totalmente um álbum de estúdio. Eu não vou mostrar aqui o exemplar porque eu não tenho ele em CD, eu só tenho vinil e não está aqui comigo. Então é um álbum que eu nem CD eu comprei, né? Eu vou completar minha coleção, mas, né, em algum momento eu vou comprá-lo. Mas 15º lugar para o Uma Guma é um disco que realmente não me desceu, nunca me desceu muito bem. Não acho bem gravado as partes, né, que são as partes inéditas ali, composição de cada membro da banda, não acho bem gravado. Então tá aí em 15º lugar. Em 14º lugar também não tenho a edição física, também porque eu ouvi umas 5, 6 vezes esse disco, porque é um disco que eu tenho que ouvir no momento em que decido mesmo fazer isso, não é um disco que eu ouço com prazer, mas mais para analisar. É o The Endless River, né? O último disco do Pink Floyd. Realmente não, é um disco que tem uma certa dificuldade. Eu gosto, quando eu ouço eu gosto,
gosto de analisar as faixas e tem que ser ouvido por inteiro. Gosto de analisar as faixas, né? Porque tem muita coisa que remete a outros álbuns, mas 14º lugar, The Endless River, daí disco de 2014. Agora nós vamos aí começar com a polêmica. 13º lugar, porque eu vou colocar esse álbum aqui que muita gente, o pessoal da psicodelia adora esse disco. E é um disco muito bom, eu gosto desse disco também. Mas é o Syd Barrett, cara, assim, entendeu? Até a música do Roger Waters que tem aqui, que é aquela Take Up the Stethoscope and Walk. Essa é a única música do Roger Waters que tem aqui. O resto é Syd Barrett, cara. Então, como é que eu posso dizer pra vocês? É muito psicodélico pro meu gosto. Legal, é legal, tem músicas... A Astronomy Domini é fantástica, a Lucifer Sun, mas eu não consigo associar Pink Floyd, que é o Pink Floyd que eu conheço, eu não consigo associar esse disco, por isso então ele está em 13º lugar. Eu já vi aí rankings em que esse disco é colocado como primeiro lugar, mas cada um tem a sua percepção e seu gosto. Para mim ele está em 13º lugar. Por quê? Porque eu não consigo associá-lo tanto ao som do Pink Floyd que eu passei a amar. Para mim é um disco psicodélico muito legal, mas não é o Pink Floyd. Pink Floyd, mas não é o Pink Floyd, aquele som que você, viajante que você, né? Em 12º lugar, nós vamos pro Obscured by Clouds. É um disco também que eu gosto bastante, é uma trilha sonora, veio antes do Dark Side of the Moon, né? Muito bacana, tem faixas espetaculares aqui, mas eu acho que é um disco que carece de uma produção melhor. E a posição das faixas nesse disco faz com que a experiência não seja tão imersiva, né? Algumas coisas te tiram da experiência de ouvir esse disco aqui. Então, tá aqui em 12º lugar. Em 11º lugar, também uma trilha sonora. Eu gosto mais do More do que do Obscured by Clouds. Eu gosto mais do More. Eu acho ele tem mais, sei lá, ele é mais viajandão. Aí aqui, nesse aqui, a psicodelia ainda é legal, né? É com a psicodelia ali de The Piper at Gates of Dawn, mas é uma psicodelia legal. Tem faixas aqui fantásticas, cara. Pra mim, na minha opinião, muito melhores do que do Obscured by Clouds. Aqui tem Cymbeline, que eu adoro, Green is the Color, The Crying Song, Denial Song, Ibiza Bar, Cirrus Minor. Esse disco aqui pra mim é melhor do que o Obscured by Clouds, então tá aqui em 11º lugar. Em 10º lugar, nós vamos para esse aqui, ó, que é onde eles estão começando realmente a se tornar, com a entrada do David Gilmour, que também não faz muita coisa aqui. Eles começam a se tornar o Pink Floyd que eu no meu caso, que eu passei a amar. Aqui tem faixas fantásticas nesse disco aqui, cara, pô, fantástico isso aqui. Let There Be More Light, tem, cara, Remember the Day, Set Controls for the Heart of the Sun, Corporal Clegg, Se Sol, cara. Esse disco, ele é fantástico, ele tá em 10º lugar no meu ranking de álbuns do Pink Floyd, cara. Foi um dos primeiros discos do Pink Floyd que eu ouvi. Aqui tem as experimentações, o som espacial começa a surgir aqui nesse disco, o segundo disco da banda, 1961. É um descasso. Deixa eu ver. Em 9º lugar, Atom Heart Mother. Pô, cara, esse disco aqui, cara, é fantástico. É aqui que o pessoal entra em contradição, porque tem gente que vai dizer assim, mas é um disco clássico, por que tá nessa posição? Pô, cara, aqui a grande composição, Atom Heart Mother, é basicamente a composição do David Gilmour, que ele começou, um lado inteiro do álbum, instrumental, não tem nenhuma frase, nenhum conceito,
não tem nada disso. Eu até já disse para algumas pessoas, cara, se você acha que o Pink Floyd é só conceito, são só os conceitos e as letras, joga o Atom Heart Mother fora. Por quê? Porque, cara, aqui só tem uma letra do Roger Waters na música If. Aqui pra mim, que era das músicas do lado B, no caso que seria o lado B do vinil, pra mim é a música mais fraca, me desculpa, é a música mais fraca. Então aqui o Roger Waters, ele tá, que nem todo mundo, participando da composição do disco. Um disco fantástico, que eles mesmos, tanto David Gilmour como Roger Waters, eles mesmos rejeitam esse álbum, mas eu acho ele fantástico. E ele tá nessa posição, é claro, que tem outros que são muito melhores, cara. Pô, aqui tem a grande Summer of '68, cara. Pra mim é a melhor música do disco. Composição do Richard Wright, que tá se aproveitando aqui do Ron Gissing pra botar aquela orquestra aqui, ó. Fica maravilhosa essa música, cara. É um descasso, cara. E, claro, que é Fat Old Sun, composição do David Gilmour, que ainda estava verde na composição, mesmo assim ainda fez um musicaço. Então tá aqui, já que o Pink Floyd se baseia somente em conceitos e letras, deveriam jogar esse disco fora. Pra mim, Pink Floyd é som, é música, meu amigo. Música, instrumento, viagem. Aqui também vai ter briga, aqui, ó. Aqui vai ter briga. Vai ter briga por quê? Porque eu acho que a gravação desse disco, ela carece de uma mixagem melhor. Foi o segundo disco do Pink Floyd que eu ouvi. Aliás, o primeiro disco de estúdio do Pink Floyd que eu ouvi foi esse. E na época eu fiquei assustado que era diferente do primeiro que eu ouvi, porque o primeiro que eu ouvi foi um ao vivo, foi esse aqui. O primeiro disco do Pink Floyd que eu ouvi foi esse aqui, um ao vivo. Mas continha aqui a nata da época do Pink Floyd. E esse aqui era totalmente diferente, cara, porque não parecia. Tô falando desse disco aqui. Eu adoro esse disco. Eu pego, boto ele, largo ele lá pra ouvir. Tem umas coisas no meio que eu não gosto. Eu não gosto de Paranoid Eyes, não gosto de Get Your Filthy Hands Off My Desert, não gosto. Acho essas duas músicas horríveis. O resto é bem legal, mas a voz do Roger Waters, cara, tem hora que irrita. Eu falei aqui no disco, no vídeo que eu falei sobre dissecando esse álbum aqui, que o Michael Kamen mesmo, que ficou responsável pelos arranjos de orquestra, ele não aguentava ouvir o Roger Waters gravando a voz desse disco. E é sofrível, cara, você ouvir esse álbum inteiro, porque tu vê ele ali esganiçando, as letras são fantásticas, mas eu não vejo muito do Pink Floyd não. A única coisa que eu vejo do Pink Floyd nesse disco são as guitarras do David Gilmour. As guitarras. Sinceramente, eu ouço, acho muito legal, não tem nenhum disco aqui que eu não goste, estou falando a minha ordem de preferência, Pink Floyd. Esse aqui tá nessa posição, perdi a posição. Então tá aí, The Final Cut pra mim é um disco do Roger Waters. Da mesma maneira que dizem que esse aqui, que é o próximo colocado, é um disco do David Gilmour, só que eu gosto mais desse disco por causa da música. Ah, mas esse disco é anos 80, é um disco cheio de sintetizador, tá cheio de reverb. Irmão, o disco foi lançado em que ano, cara? Isso aqui foi lançado em que ano? O Dark Side of the Moon tá cheio de novidades tecnológicas naquele disco, cara. Aqui é o som dos anos 80. Pô, cara, mas tu vai falar aqui que não tem, cara. Pô, músicas espetaculares. Eu até falei quando eu falei desse álbum aqui, eu falei o seguinte: se esse álbum tem a sonoridade dos anos 80, é muito carregado, ouça essas mesmas músicas nesse aqui, ó. Porque aqui não tem sintetizador, aquela exagero de sintetizador, e não tem exagero de reverb. Tu vai ver que as músicas são maravilhosas, cara. Tem músicas espetaculares aqui, pô. Tem solo, né? Tem Terminal Frost, que é um instrumental. Tem também Yet Another Move, que eu acho muito bacana. On the Turning Away, cara. Vai dizer que essa música não é Pink Floyd. Essa aqui
Essas músicas parecem com o Pink Floyd. Aqui não parece muito com o Pink Floyd, não. Aqui parece com The Wall. Ele lembra The Wall. Mas nem o The Wall parece tanto com o som do Pink Floyd. Por quê? Porque tanto no The Wall como nesse aqui, não é dado valor. Sinceramente, não é dado valor à musicalidade, cara. É muito valor às letras. As letras dominaram o som, né? Tu pega uma banda que parece com o Pink Floyd, por exemplo, com o Eloy. Imagina lá o Frank lá, esqueci o sobrenome dele, Frank Born, não sei o que lá. Lá o vocalista do Eloy. Ele diminuindo ali aquela experimentação espacial progressiva do Eloy para ficar só ele cantando. É o que acontece aqui no The Wall, cara. Aqui não, aqui pô, tem sons espetaculares aqui. Isso aqui é um disco, pô. Né? Não é que nem uma falsificação inteligente como o Roger Waters falou, não. Isso aqui é Pink Floyd cheio de sintetizador, que é o que tinha nos anos 80. Se você diz que é carregado, o que dizer então do Radio Chaos, cara? Radio Chaos do Roger Waters, mais carregado que aquilo, ainda parece um som americanizado, esquisito. Aquele disco é péssimo. Roger Waters também saiu no mesmo período, né? Cheio de sintetizador, né? Aquelas coisas dos anos 80, mais do que aquele disco. Então tá aqui nessa posição. Oh, isso aqui também o pessoal vai brigar comigo. Animals. Também gosto muito do Animals, mas para mim o destaque aqui é Dogs, cara. É Dogs. Eu gosto de Pigs, Three Different Ones. Gosto de Chip, mas não são músicas que eu vou procurar sempre para ouvir. Dogs, para mim, é a música essencial desse disco. Musicaço, música fantástica, muito boa. Solos de guitarra do David Gilmour aqui. O David Gilmour tá caprichando muito na guitarra aqui, cara. Aqui, basicamente, aqui ele tocou a parte dele e a parte do Roger Waters. Até os baixos aqui, a maioria dos baixos desse disco é o David Gilmour que faz no estúdio. É um conceito baseado ali no livro de George Orwell, A Revolução dos Bichos, né? É um disco muito bacana, cara. Quando tu escuta as músicas contidas aqui, é uma grande viagem, né? Mas aqui o Richard Wright não aparece como deveria, cara. Não aparece como deveria. E o mesmo problema que acontece ali com The Final Cut, cara. Sem a elegância dos arranjos do Richard Wright, cara, a ambientação dele, não fica parecendo muito com Pink Floyd, fica parecendo. Então tá aqui nessa posição o Animals. Fica bravo comigo não, mas é musicalmente falando que eu tô dizendo isso aqui. Tanto que esse aqui de repente você nem concorda, eu gosto mais dele do que Animals. Diz que tem poucas faixas, igual o Animals. Também são discos que tem poucas faixas, né? Você botando uma pela outra. Mas eu gosto muito mais do Metal. Cara, aqui tem One of These Days, cara. Faixa instrumental, não tem conceito. Musicaço, cara. Pô, tem A Pillow of Winds, cara, maravilhosa. Fearless. Saint-Tropez, Chimus também. Mas, cara, quando entra Echoes, esse disco aqui, ele se torna uma viagem. Isso aqui é uma viagem, cara. Uma viagem sonora. Isso aqui é Pink Floyd. Pink Floyd é isso aqui, meu irmão. Isso aqui, ó, viagem sonora. Aquela porção de nothings, uma porção de pedaço de música, cara, se tornando uma música espetacular a partir de uma ideia do Richard Wright. Aquele piano parece um sonar de submarino. Isso aqui é Pink Floyd, isso aqui é Pink Floyd. One of These Days até hoje, cara. Isso aqui é Pink Floyd, isso aqui é Pink Floyd, entendeu? Tá todo mundo aqui participando, todo mundo aqui tá tocando. Depois vem pra mim esse aqui. Por que que eu gosto desse disco? Eu gosto desse disco aqui porque aqui não tem o conceito do Roger Waters, nem tem as letras dele e nem ele tocando baixo, mas aqui tem David Gilmour, Richard Wright e Nick Mason trabalhando aqui, ó, em harmonia, cara, em harmonia. Pô, como é que você pode achar esse disco melhor que Animals? Cara, olha
Cluster One, cara, é fantástica, cara. What Do You Want From Me? O que essa música perde para as músicas antigas do Pink Floyd? Pulse Apart. Pulse Apart é uma música do Pink Floyd dos anos 90, cara, no meio do grunge ali, corajosa. Também tem Maronide, cara, musicaço, cara, Pink Floyd puro. A Great Day eu realmente não gosto muito. Randy Inside Out, Take It Back, pode ser pop, mas ali você vê a essência dela, é progressiva, cara. Coming Back to Life, Keep Talking também, musicão, cara. E High Hopes, só essa música aqui, essa música é a música que entra aí no panteão das músicas das grandes músicas do Pink Floyd, cara. High Hopes, aquele solo fantástico no final. Não tem Roger Waters, pá, então, cara, também não tem Syd Barrett. Cara. E aí, o disco é ruim? Não, cara, é o Pink Floyd. Eu, por mim, a discografia acabava aqui, não precisava do The Endless River, mesmo que tenha sido feito como homenagem, mas pra mim poderia ter acabado aqui. E eu acho esse disco com a cara do Pink Floyd, cara. Ele tem a cara do Wish You Were Here. Blasfêmia, heresia, mas pra mim ele tem a cara do Wish You Were Here. Em seguida nós vamos com ele, The Wall. Eu cheguei há um tempo atrás, botei ele lá atrás, né? A posição dele lá atrás, ele não estava nessa posição não. Mas aqui realmente o conceito ajuda bastante o disco. O conceito aqui ajuda bastante o disco. Não é conceito de aquele chororô do Roger Waters lá, cara. Um monte de gente perdeu o pai em um monte de situação. Tem um monte de gente que perdeu o pai que é policial, que perdeu na guerra. Agora o cara fica o resto da vida chorando, igual ele faz em The Final Cut, bicho. O Nick Mason mesmo falou isso. O cara vai ficar o resto da vida aí usando a banda pra ficar exorcizando os demônios dele. Aqui não, aqui o conceito é bacana, cara. Aqui tá muito bacana. É original, ele não tirou de nenhum livro, de nenhum George Orwell. Esse aqui tem um conceito bacana, por isso que esse disco ele cresceu dentro da minha percepção. Porém, ele também não tem muito daquele Pink Floyd musicalmente falando, salvando-se algumas músicas aqui, que é o Hey You, que é Pink Floyd puro, Comfortably Numb também, e mais algumas faixas, Goodbye Blue Skies. O resto são músicas são músicas para complementar a letra. A letra ali, vamos fazer uma sujeirinha de som em volta da letra para poder botar. E outra coisa que também me fazia colocar esse disco numa posição mais baixa era que eu sempre pulava algumas faixas. Tinha algumas faixas que eu não suportava ouvir aqui. Só que hoje, reconhecendo melhor a profundidade do conceito do álbum, eu consigo colocar ele nessa posição, terceiro lugar. Em segundo lugar, essa briga você já viu aqui no canal, né? Já tinha feito essa briga aqui no canal. E ele continua para mim em segundo lugar. Opa, cabeça para baixo. O The Dark Side of the Moon. Para mim ele está em segundo lugar ainda. Você sabe então qual é o primeiro lugar para mim. Porque ele é um disco fantástico, cara. Ele é um disco muito bem produzido. Aqui toda a tecnologia e engenhosidade do Alan Parsons está aqui a serviço de um Pink Floyd espetacular. Músicas como Us and Them, como The Great Gig in the Sky, Time mesmo, cara, fantástica. Breathe, é um descasso, cara, é um descasso. A Brain Damage junto com Eclipse, é um disco espetacular, o disco mais vendido do Pink Floyd, é o quarto disco mais vendido da história. Não é pouca coisa, não, é muita coisa, meu irmão. Então tá aqui em segundo lugar The Dark Side of the Moon, um disco que é reconhecível para qualquer pessoa que já pisou a partir do seu lançamento no planeta Terra. Todo mundo já viu isso aqui, todo mundo já viu. Mesmo que não associe a Pink Floyd, todo mundo já viu isso aqui. Então tá em segundo lugar, né? Justamente pelo avanço tecnológico, não pelo conceito, porque, né? O conceito aqui ainda não estava muito bem, né? Tá falando sobre o tempo e
outras mazelas do ser humano, mas não uma coisa tão linear como você vê em The Wall, por exemplo. Então tá aí, em segundo lugar, The Dark Side of the Moon. Em primeiro lugar, você já sabe, o melhor disco do Pink Floyd pra mim, cara. O Wish You Were Here, cara. Esse disco aqui é fantástico, cara. Esse disco é maravilhoso, cara. Shine on Crazy Diamond. Só Shine on Crazy Diamond pra mim vale esse disco. Não só pela primeira parte, a segunda parte, cara. É muita criatividade, cara. São 4 músicos unidos trabalhando, cara, para que esse som viesse à luz. Cara, é espetacular a contribuição de todos eles. Todos eles aqui é uma banda. Pink Floyd, é uma banda. Shine on Crazy Diamond, tanto a primeira como a segunda parte, eu chamo assim, né? Dividido em 9, mas eu gosto de dizer assim. Cara, eu acho fantástica essa música. Eu acho espetacular, cara. Toda a arte do disco é fantástica, cara. Wish You Were Here. Essa música, ela tem uma coisa que você pode escutar essa música 1 milhão de vezes que tu não enjoa, cara. É uma coisa fantástica, cara. Uma coisa espetacular. Como é que pode isso, uma música você ouvir em qualquer lugar e você não enjoar? Um monte de música tu escuta, tu fala de novo. Tu quer sair do ambiente aqui não, cara. É fantástico. E ainda tem aqui Welcome to the Machine, cara. Outra música tecnológica, né? Tecnologia dos anos 70, não tem a tecnologia dos anos 80 lá? Aquela opção de sintetizador? Aqui tem sintetizador dos anos 70, tá aqui, ó. Welcome to the Machine e a fantástica Have a Cigar. Então, no meu ranking de discos do Pink Floyd, o vencedor é o Wish You Were Here, cara. O melhor disco do Pink Floyd pra mim. O disco que eu mais ouvi do Pink Floyd é esse. Fantástico, formidável. Disco espetacular pra ninguém botar defeito. Então tá aí, galera. Meu ranking do Pink Floyd tá aí, ó. Só clássico, cara. Só clássico. Só disco espetacular. Pra ninguém botar defeito. Olha que maravilha. Eu tenho muito orgulho dessa coleção. Tá aí, ó. Show de bola, valeu. Se você não concorda comigo, muita gente não vai concordar, porque tem a galera mesmo aí que, né, tá mais interessada em letra do que em música. Então, cara, se você, né, quiser botar aí o seu ranking pessoal aí, fazer a sua lista, beleza, estamos aqui justamente porque somos diferentes, cada um, eu tenho minha idade, você tem a sua, cada um ouviu esses discos em determinado momento da sua vida, começou a ouvir o Pink Floyd com determinada idade ou por determinado disco, e isso conta muito. Existe a coisa daquela coisa afetiva, né? A memória afetiva que você tem do disco, tudo isso, mas eu procuro ver de uma forma musical a escolha desses álbuns aqui. Então, essa escolha para mim é uma escolha musical, não tem nada a ver com o conceito, é musical. Então tá aí, depois do nosso Dissecando Álbuns, o nosso ranking de discos do Pink Floyd. Valeu, galera, um forte abraço. Eu gostaria de pedir a você que você se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe, comente sim, por favor, pode me xingar. Vou continuar falando de Pink Floyd, vou falar agora dos álbuns solos dos membros do Pink Floyd. Vou também mostrar alguns bootlegs, discos ao vivo, DVDs, e vamos continuar com essa jornada com essa banda que é espetacular. Valeu, galera, forte abraço, até o próximo vídeo e obrigado por me acompanhar nessa série do Pink Floyd até aqui. Valeu!